para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer. Pois não. Eu recebi no gabinete, assim como imagino todos os outros conselheiros e o Ministério de Contas, o memorando do gabinete do conselheiro Anselmo, no intuito de agilizar o julgamento desses processos. E eu creio que nós, conselheiros institutos, também podemos aderir a essa sistemática, já que os processos vão ser julgados aqui, né, vão ser trazidos para julgamento. Então, é só para ouvir a opinião aí, Vossas Excelências, porque eu acho que, se for o caso, eu acho que vai agilizar bastante aqui o trabalho da nossa Câmara. Conselheiro, eu não vejo problema algum para a gente simplificar, né, o julgamento desses processos que não trazem muita dificuldade para a nossa relatoria. Portanto, mas queria ouvir todos, né, inclusive o Ministério Público de Contas, quanto a essa iniciativa do conselheiro Anselmo Brito, de enviar antecipadamente, ainda que um relatório sucinto do resumo a relação dos processos de aposentadoria ou de pensão. E podemos até evoluir também com relação a outros, né? Aí a Câmara pode depois sentar direitinho para ver a sistemática e quem sabe... Já que acaba sendo processos atípicos, né? Não há um relatório propriamente dito, a gente acaba não ficando muito a par e confiando no que está sendo afirmado pelas diretorias de fiscalização, pelo Ministério Público e pelo relator. Então, eu particularmente não vejo qualquer óbice a condução dessa forma. Acho que já representa um avanço que economiza nosso tempo em algo que não teria, ao meu ver, tanta dificuldade. Mas continua aberta a palavra para quem queira fazer uso. O também é favorável, principalmente nesses casos em que o parecer do MP se dá pelo registro acompanhando a unidade técnica. Eu acho que nesses tipos de processos... Pareceres consonantes. Que os pareceres forem no mesmo sentido e o voto do relator também no mesmo sentido, eu acho até salutar essa prática da gente fazer... Quando for o caso que tiver alguma coisa, o relator faz a devida marcação. Exatamente. Inclusive essa prática TCU. o Tribunal de Justiça, né? O próprio TCU também faz assim. Justiça, em bloco, chama de bloco. Já devemos, a longa data, né, adotar esse procedimento, se não liberar pelo menos o voto inteiro, mas pelo menos até, pelo menos o relatório, a gente já diminuiria muito, né, as nossas discussões em pedido de vistas e coisas do tipo. Eu só questiono se a gente estipula uma antecedência mínima ou se com relação ao encaminhamento. Como a nossa sessão é quarta-feira e os procedimentos a rigor são bem simples, não tem um caso assim que, em regra, possa ter um grande destaque, nós estipulamos no gabinete do prazo máximo até a segunda-feira, uma vez que a pauta fecha na quinta-feira. Aí eu prazo para sexta-feira para fazer aquela reconferência, para a gente não mandar informação equivocada. No máximo na segunda-feira. Ok. Então fica definido essa prática no âmbito da segunda Câmara, até segunda-feira encaminhar Desculpe, a pauta sexta-feira da quarta. Né? Isso. Até segunda-feira, segunda-feira, o encaminhamento da relação... natureza dos processos, há essa possibilidade. Só para a gente registrar assim, que não se trata de vamos dizer, um prazo formal, ainda que não seja encaminhado, que o processo possa ser relatado normalmente e tal, para a gente não criar mais claro. uma forma. É uma facilidade, se não der na né? segunda-feira, também chegando na terça-feira, tal, isso, não é uma tem facilidade. problema. Apenas é uma sistemática para facilitar os trabalhos, né? Não para a gente criar mais uma regra para de repente alguém chegar aqui e falar, não foi enviada a lista para mim na segunda-feira, não pode relatar. Mas é uma prática, né? A prática do direito administrativo é uma fonte do direito também, né? Acaba sendo uma fonte do direito. Então, a gente
tenta seguir essa recomendação de apresentar até segunda-feira a lista de processos. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, concedo a palavra ao conselheiro Anselmo para relatar. Excelência, eu tenho 2 processos diferentes de processos de homologação. Eu já aproveito o ensejo para retirar de pauta o processo 13.418 de 2017. É um processo que eu tinha um entendimento de uma lembrança que o tribunal, não se especificar se Câmara ou se Pleno, apesar do recurso, né, tratado ser recurso federal, mas parece que o tribunal tem uma prática de verificar o ato de gestão do jurisdicionado. E como aqui, doutor, tem um parecer ministerial, eu resolvi analisar com mais vagar. Eu não sei se eu já adiei. Se eu já adiei, eu estou retirando de pauta. Se eu não adiei, eu estou adiando para a próxima sessão da quarta-feira. Não, ele tá pautado sim. Está pautado aqui. Então eu vou adiar. Ok, Se não houver adiado da sessão passada, que fique registrado. E vou ao processo 11.505 de 2018. Excelências, é uma representação do Ministério Público junto à Corte de Contas em face do prefeito de Limoeiro de Anadia, esse financeiro de 2015, e do escritório Monteiro e Monteiro, advogados associados, tendo relação com aquela questão dos precatórios do Fundef. A denúncia levantou a hipótese de suposta legalidade na contratação do escritório advocatício, pelos seguintes motivos. Primeiramente, a desnecessidade na prestação de serviços de advocacia contratado, já visto que o município seria assistida por procuradoria jurídica apta a realizar o serviço, a inobservância procedimental, a legitimidade da contratação, qual seja a ausência de justificativa pela forma que foi contratada, de justificativa de preço pactuado, e que a contratação também prevê parte do custeio dessa contraprestação em favor do escritório com recursos advindo daquela diferença em que a União aporta aos municípios, tendo em vista todo aquele período em que a União deixou de aportar e que foi obrigada judicialmente a fazê-lo. Na sequência, porque enfatizou a necessidade de concessão de cautelar, visando a suspensão da contratação do escritório advocatício, acreditar por vislumbrar o preenchimento dos requisitos da urgência, como também uma possibilidade de lesão ao erário e até com risco de ineficácia de uma eventual decisão de mérito desta Corte de Contas. Excelência, esse é o sucinto relatório. O Ministério Público junta a documentação e o Ministério Público, ao final, ele requer o juízo positivo de admissibilidade e distribuição do feito ao relator, também o deferimento da cautelar, os motivos que eu acredito que o Ministério Público irá manifestar agora. É o sucinto relatório, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público de Senhor Contas. presidente, essa matéria já foi amplamente debatida aqui no tribunal, pelas hipóteses de contratação de escritório de advocacia por inexigibilidade para fazer a execução judicial das verbas dos precatórios do Fundef. Nós ingressamos com várias representações, essa é mais uma delas, no momento impugnar pela concessão da medida liminar
juízo positivo de admissibilidade, a concessão da medida cautelar para que a municipalidade se abstenha de utilizar os recursos em qualquer outra área que não seja da educação, inclusive se abstendo de realizar pagamentos de eventuais honorários advocatícios contratuais, que sejam notificados à municipalidade, bem como o escritório responsável, para que apresentem seus esclarecimentos. Posteriormente, que seja feita a devida instrução nos órgãos técnicos da Casa e depois retornem ao MPC para parecer final sobre o mérito da demanda. Palavra da Relator. Excelência, peço licença para outra questão da competência, ela já debatida e da conhecimento de todos está presente, a questão também da admissibilidade. A medida cautelar eu faço aqui um arrazoado, também está claro que o tribunal, sendo competente para julgar, também teria competência, já assegurada inclusive judicialmente, para tomar as medidas de proteção iniciais, tendo em vista também uma competência concorrente do tribunal para tratar dessa espécie de recurso. Eu já iria só fazer aqui uma digressão quanto à pesquisa que tomamos por bem fazer. Os recursos eles ainda continuam na Justiça Federal, ainda não foram liberados, Excelência, e tendo em vista que, inclusive, em vários precedentes deste tribunal, de vários relatores, eu trago o voto no sentido de que recebamos essa representação aqui já em face do prefeito de Limoeiro de Anadia e também do referido escritório, citando-os para querendo apresentar o que acharem por bem no prazo de 15 dias, como é a praxe do tribunal. Excelência, apesar do tempo aqui, eu ainda entendo que há uma possibilidade de liberação desses recursos, então eu entendo ainda cabível a deferimento da cautelar, no sentido de que os recursos, em sendo liberados, não possam ser utilizados em outra área que não seja a área de educação. E da mesma forma também que esses recursos, deixando aqui apenas, não sendo redundante, mas para deixar mais evidente, não sejam utilizados para pagar, não sejam utilizados para pegar os honorários advocatícios dele decorrentes, assim também como que o município utilize qualquer outro tipo de recurso para pagamento desses honorários sem cobertura legal, tá? E comunicar, assim, o juízo da segunda fase da Justiça Federal, o processo originário tal, dando-lhe conhecimento da existência deste procedimento junto à Corte, solicitando, evidentemente, dentro da filosofia de cooperação institucional, informações a respeito das ações que tratam do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Federal relacionadas aos precatórios do Fundef e que tenham como beneficiário, por assim dizer, o município de Limoeiro do Anadia. Sobre este tal processo no gabinete relator, para outras medidas e publicizar a decisão. É como o voto, senhor presidente. Coloco o processo em discussão. Não havendo discussão e votação. Conselheiro Alberto, como vota? Com o relator, senhor presidente. Também com o relator aprovado. Senhor presidente, peço só um pouco de paciência, que eu vou fazer aqui uma retificação no decisório e já encaminho o processo à mão de Vossa Excelência. Conforme eu relatei. Tá? Excelência, eu trago agora vários processos de transferência para reserva remunerada, num total de 27 processos. E trago também 3 processos de reforma, todos vinculados a militares.
e que aqui eu iria até apenas citar os números do processo, mas tendo em vista já aquela questão inicial, como já foi mandada a relação para Vossas Excelências, se Vossas Excelências não tiverem nenhuma observação, nenhum destaque a fazer, eu apenas submeteria a votação com os seguintes dispositivos. Registrá-lo todos, tendo em vista que os atos concessórios atenderam à legislação à época da concessão, cientificar ao órgão de origem, no caso é apenas um, assim como também ao Instituto Previdenciário Estadual sobre o teor das deliberações e, quanto a este último, da possibilidade da realização de compensação previdenciária e da remessa dos autos à sua custódia, tendo em vista a documentação original que os guarnece. E, no mais, publicizar a decisão para os seus devidos efeitos e eficácia necessária, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público de Contas. Na forma dos pareceres exarados nos autos pela concessão dos respectivos registros. Em discussão. Não havendo discussão, nenhum processo eu estou impedido. Não, senhor, não, excelência, eu acompanhei aqui, nenhum processo atuou como membro do Ministério Público. Encerrada a discussão, coloco em votação. Conselheiro Alberto. Com o relator, senhor presidente. Também com o relator, aprovado. Excelência, sim, a minha pauta de hoje está encerrada. Passo a palavra ao conselheiro Alberto Pires para relatar. Foi sem pauta, senhor presidente. Também estou sem pauta para o dia de hoje. Eu passo a palavra, concedo a palavra à conselheira substituta Ana Raquel. Senhor presidente, senhores conselheiros, outros membros do Ministério Público de Contas, vou iniciar a relatoria pelo processo TC 10.615 de 2016, que trata de uma denúncia. Uma denúncia com pedido de liminar, formulado pela empresa Proeficiência Comércio e Serviços de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Odontológicos, que apontou irregularidades no pregão presencial número 42 de 2016, realizado pelo município de São Miguel dos Campos, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na manutenção mensal da máquina processadora de filmes de mamografia e raio-x, do aparelho de raio-x e do mamógrafo. Alegou a denunciante que encaminhou solicitação de impugnação ao edital número 42 de 2016 à Comissão de Licitação da Prefeitura de São Miguel dos Campos, em razão da violação às normas federais vigentes. Entretanto, a CPL do município recusou a solicitação e apenas informou a recusa no dia da licitação, após o horário de abertura do certame, pedindo que a empresa Proeficiência Comércio e Serviços participasse da licitação. Em atenção às normas regimentais aplicáveis, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer número 5746/2016/2ª Procuradoria de Contas, opinou pela admissibilidade do feito, nos termos dos artigos 192 e 193 do Regimento Interno desta Casa. Em razão da nova conformação das relatorias, publicadas no Diário Oficial de 29 de janeiro de 2019, os autos foram encaminhados a esta conselheira relatora, que relatou o processo na sessão colegiada da Primeira Câmara, sessão do dia 26 de março de 2019, gerando o acórdão número 115 de 2019, com as seguintes deliberações: conhecer da presente denúncia, uma vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, notificar o atual prefeito do município de São Miguel dos Campos, senhor Pedro Ricardo Alves Jatobá, para que informasse sobre o andamento do pregão 42 de 2016, notificar o ex-prefeito responsável à época pelo pregão, que se manifestasse, assim querendo, sobre as irregularidades apontadas, determinar o retorno dos autos para o ulterior de deliberações e dar publicidade. Em atenção ao acórdão exarado, foram colacionados os esclarecimentos do senhor George Clemente Vieira, prefeito à época, intempestivamente, a documentação solicitada ao município de São Miguel dos Campos, através do ofício número 069 de 2019, subscrito pela senhora Adriana Maria dos Santos, diretora do Departamento Jurídico do município. O processo retornou para o Ministério Público de Contas, que se manifestou através do despacho 192/2019/Primeira Procuradoria de Contas, que opinou no sentido de encaminhar os autos à diretoria técnica competente para que se manifestasse conclusivamente acerca da ocorrência dos fatos mencionados e pugnou pelo retorno
dos autos ao Ministério Público de Contas para a manifestação conclusiva. Esse é o relatório, senhor presidente. Palavra do Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público, conforme relatado, a última manifestação do Ministério Público foi o despacho 192 de 2019, pedindo que após os esclarecimentos prestados pela municipalidade, os autos fossem encaminhados à diretoria técnica, tendo em vista que este considera que a manifestação do órgão instrutório competente deste tribunal é essencial para o julgamento do processo. Em razão disso, fizemos esse despacho preliminar para que os autos fossem encaminhados à diretoria. Posteriormente, esse processo foi pautado para julgamento. Senhor presidente, eu aqui, uma coisa que me passou por desatenção, na verdade eu não encaminhei a diretoria pelo teor do que foi juntado, mas eu creio que esse processo tivesse que voltar para o Ministério Público de Contas, porque ele não tem um parecer conclusivo. Na verdade, eu trouxe no sentido de arquivar o processo, porque na manifestação ele comprova que a licitação ela foi revogada, o pregão ele foi revogado, ele não aconteceu. Então, eu trouxe, na verdade, pensando que era desnecessário passar pela diretoria, mas ele não retornou ao Ministério Público também para a manifestação final. Então, eu... Senhora conselheira, diante dessa informação de que, no caso, o pregão foi revogado, né? Foi revogado? Não, ele foi revogado. Ainda em 2016 ele foi revogado. O próprio gestor, então, reconheceu que os indícios apontados pela denunciante eram suficientes. Só consta ele junta no Diário Oficial da revogação. Ele não aponta... Para evitar a remessa dos autos, a nova remessa dos autos do Ministério Público, diante da simplicidade da situação, considerando a perda de objeto da representação, o Ministério Público opina diretamente pelo seu arquivamento. Coloca em discussão. Sendo assim, então, senhor presidente, eu mantenho a proposta de decisão no sentido de determinar o arquivamento dos autos e notificar tanto o prefeito à época quanto o atual, considerando que ambos foram notificados na admissibilidade do processo e da publicidade da... Ok, coloca em discussão, consideração. Certo, tendo em vista a falta de justa causa por continuidade, acompanha a relatora. Conselheiro Alberto. Também com a relatora, senhor presidente. Também com a relatora, aprovado. Os demais processos que eu tenho pautado para hoje, senhor presidente, são todos processos, atos de aposentadoria para registro e farei, espero que pela última vez nessa sessão, em lista, lendo o número de todos os processos e o beneficiário. É o processo TC 365 de 2018, da senhora Maria José Nascimento dos Santos. O TC 4845 de 2018, da senhora Roselita Tenório da Silva. O TC 7898 de 2017, da senhora Maria Benedita dos Santos Torres. O TC 8025 de 2017, da senhora Josiete Alice da Silva. TC 10.589 de 2017, da senhora Maria das Graças Cavalcante Rocha. O TC 17375 de 2017, da senhora Sandra Maria Rocha de Melo. TC 3448 de 2018, da senhora Maria Silvânia Lima da Silva. TC 6995 de 2018, da senhora Ângela Maria Cassiano de Lima. TC 7878 de 2017, da senhora Solange de Lima Tavares. TC 9293 de 2017, da senhora Valmilândia Vieira de Melo. TC 12343 de 2017, da senhora Cícera Lúcia de Alencar Malta. TC 14981 de 2017, da senhora Maria Bernadette Pedrosa de Souza Correia. TC 14985 de 2017, da senhora Maria do Amparo Costa Góes. TC 16585 de 2017, do senhor José Carlos Moreira Santos. TC 17529 de 2017, da senhora Clara Lúcia Machado Brandão. TC 3335 de 2017, do senhor Roque José dos Santos. O TC 825 de 2018, do senhor Ivanildo Rodrigues de Oliveira. TC 11318 de 2018, do senhor Miguel Alves Ferreira.
E o TC 16546 de 2017, do senhor Antônio de Barros Lima Filho. Em todos esses processos, eu trago a proposta de decisão para que essa Câmara registre todos os atos relatados, tendo em vista que tanto a diretoria respectiva quanto o Ministério Público de Contas se manifestaram a favor pela legalidade e, em nossa análise, nós verificamos, de fato, que não há ilegalidade e que merecem ser registrados todos os decretos e portarias que concederam as aposentadorias relatadas. Esse é o meu voto, minha proposta de decisão, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público de Contas. Nem para registrar que em todos os processos relatados do Ministério Público efetuou parecer nos autos, em todos eles pela concessão dos respectivos registros. Coloco a matéria em discussão. Não havendo discussão, votação. Conselheiro Anselmo. Acompanhe o relator, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Também com o relator, senhor presidente. Aprovados. Não tem mais processo, senhor presidente, para essa sessão. Senhores, eu faculto a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão.